Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Aqui é Thiago Chapéu com vocês, do Café com Podcast, um podcast mineiro que leva coisas de Minas para o mundo. Bom que nem café coado na hora. Hoje a gente está aqui na Lagoa do Nado para entender melhor sobre esse instrumento cultural e social e principalmente de manifestação popular que é a Lagoa do Nado. E de como que é a sua história, de como surgiu e seus personagens. E nós estamos aqui com um dos principais personagens que hoje nós estamos sentados aqui na Casa do Centro Cultural, foi por uma luta popular, e ele tem um papel fundamental nisso. Clair José Benfica. Para mim, que sou conhecido, e Zinho para os conhecidos. Fala um pouquinho de você, da sua história e de como a sua relação pessoal e também de luta com a Lagoa do Nado. E, Thiago, prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Acho que é bom a gente poder conversar, né? Ainda mais, e aqui em Mineiro sempre conversa a partir de um café. Opa, com pão de queijo, Mineiro melhor gosta de ainda. assuntar, né? Assuntar, tem que assuntar a mesa, rarelar, né? Mas essa história aqui tem a minha história, a sua história, de vários nossos amigos e amigas, tem a ver com esse espaço, com esse território, né? Costumo falar para me apresentar, né? Antes eu me formei aqui, eu vim para cá em 1961. Minha família, se não foi a segunda, foi uma das primeiras, né, a mudar para cá. Foram duas fazendas que foram ao longo do tempo da construção de Belo Horizonte, foram sendo parceladas, né, criando os bairros. Então a gente tinha a fazenda dos Borges, depois a fazenda dos Janetes, que é onde a gente está aqui hoje, Parque Lagoa do Nado, e a fazenda do Maciel Lago, que hoje é a Mata do Planalto. E o Parque Planalto, o bairro Planalto, ele é parcelamento, parte dessas duas fazendas, e o Itapuã é o parcelamento da fazenda dos Janetes, né? A área era muito maior. E eu, quando mudei para cá, a gente era no meio era uma casa, um barracãozinho, no meio das duas fazendas, né? Em 61. Em 62 para 63, né? Eu nasci no bairro Floresta. Vim para cá por 2 anos. Mas, enfim, aí nós crescemos aqui, onde esse território, né, que hoje é o Parque Fazenda Lagoa do Nado, que veio da fazenda, e eu me formei aqui. Então, Clair José Benfica, o Izinho vem de Clairzinho, né? Eu sou formado em gestão ambiental, em administração e manejo de unidade de conservação, pós-graduado, né, especialização em políticas públicas e sustentabilidade. Acabou que, a partir dessa vivência na Lagoa do Nado, eu também me formei profissionalmente, né? Hoje eu passei no concurso público da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, trabalhei no Instituto Estadual de Floresta, no IGAN, e hoje estou na SEMAD, e sempre trabalhei em algumas prefeituras. Hoje eu estou emprestado na Prefeitura de Belo Horizonte como diretor de todos os parques de Belo Horizonte, inclusive da Lagoa do Nado. Que inclusive eu acho que é mais do que justo como referência de tudo, de toda a luta. Também você está hoje no espaço público, sendo fazendo parte da prefeitura. E o que você acha que pode ter mudado desse tempo de luta para esse tempo mais tecnocrata que geralmente o sistema tem e que às vezes nos impõe até limites de uso desses locais? Muito interessante essa pergunta, Thiago, porque primeiro é isso, é interessante a gente perceber como que as pessoas, que a vida, a história é feita de personagens, né? Pessoas ali. Então é interessante a hora que a gente tinha uma cultura muito verde, ver lá os bandeirantes como os heróis da parada, né? E aí hoje eu faço questão, hoje nessa tecnologia, hoje tudo a gente tirar foto mesmo, mostrar que esses personagens estavam escondidos, mesmo, verdadeiros, né, personagens. Então a hora que você fala isso, por exemplo, hoje eu estou na Fundação de Parque, tem história, você resgatou, né, poxa, hoje Belo Horizonte, quando nós começamos a mexer, defender a Lagoa do Nado, Belo Horizonte tinha 4 parques, né? Hoje tem 84. E desses 4 horas que a gente começou a mexer com a Lagoa do Nado e para 84, hoje, vários desses têm referência na luta da Lagoa do Nado, né? Vários seguiram, vale a pena a comunidade se unir, e até hoje está nisso. Você vê a Mata do Jardim Américo, a Mata do Planalto, a Mata do Isidoro, a Lareira,
né, o Morcego, a do Havaí, são comunidades que fizeram da nossa referência a luta para conseguir e está conquistando. Então eu fico muito feliz disso, dos personagens, né, que fazem a história, está hoje também ocupando os espaços. E aí tem uma coisa muito importante que você coloca, como que a gente faz essa transição, né? A gente, o governo, ele tem uma fala muito interessante. O governo pode muito, mas não pode tudo. Né? Todos são complementares. Então, todos os setores que eles colocam, primeiro, segundo, terceiro setor, né? Então, na medida que você observa que cada um é complementar ao outro, aí dá certo. Você sabe o que as limitações do Estado, imposta por nós mesmos, pelas leis que nós criamos. As legislações é para ser mudada, né? O tempo vai mostrando as mudanças. Mas, às vezes, os legisladores ainda são conservadores e não conseguem entender as mudanças culturais, né? E aí, em relação, por exemplo, ao uso desses espaços públicos hoje, na sua compreensão, ele se torna mais democrático? Você acha que as praças, os parques são fundamentais por ser esses espaços democráticos? A pergunta é como se fosse uma resposta ideal, certo? Mas só que não é a realidade. Por quê? O que a gente está, é muita coisa, assim, não sei se a gente vai conseguir expressar, né? Mas, por exemplo, a Lagoa do Nar, por que eu falo que é uma referência quase perfeita? Eu posso estar enganado, entendeu? É lógico que todos nós erramos e acertamos isso. Mas, por exemplo, nós juntamos duas coisas que eu acredito que é fundamental para o desenvolvimento social da vida no planeta mesmo. Que é o quê? O território e a cultura. Quem produz cultura, quem faz cultura, não são os humanos. E eles fazem tanto, é o yin e yang, né? Tanto a partir do território, né? A cultura dos esquimós é diferente de nós, porque o território deles é diferente, mais quente, mais gelado, tal, tal. Então, a partir do território que eu vivo, eu produzo a cultura, né? Eu me manifesto naquilo ali. Então, a Lagoa do Nar teve essa sorte, essa percepção perfeita, que é através da cultura e do um bebê na ponta do outro, o território me modifica culturalmente, como culturalmente eu modifico o território, essas duas coisas, a simbiose, né? A interferência nos dois. Nos dois. Aí o que acontece? Nós fizemos a Lagoa do Nar manifestação, ou seja, as pessoas se manifestam através do espírito da alegria e produz a cultura num território que ela percebe a natureza, que é o ideal. Então, esses espaços, a sua pergunta, né, eles servem para isso. Agora, será que estão cumprindo esse papel? Não, porque, em parte, né, pode falar não, em parte, alguns sim, outros não. Porque no nosso sistema, que é a cultura imposta, né, o capitalismo, ele torna muita gente engessado. O Estado ele é engessado, porque ele funciona em caixinha. Por que ele funciona em caixinha? Porque a lei obriga ele a funcionar em caixinha porque tem um orçamento. Então eu não posso pegar um dinheiro da área da saúde e jogar na área do esporte, mesmo sabendo que saúde é esporte. Se eu invisto mais em esporte, eu tô e o recurso da saúde, ele na realidade não está na saúde, ele está na doença. Perfeito. O recurso da saúde está no esporte, está no lazer, está na arte, está tudo. E na lógica governamental, a saúde é a doença. É o hospital, é o posto de saúde, a UPA, tal. Isso é a doença. Produz a doença para vender o remédio. Isso. E a saúde deveria ser o quê? Mais praças, mais quadras, mais parques. Qualidade de vida. Qualidade de vida, eu tenho saúde. Enfim, só que o recurso é compartilhado, é compartimentado e não tem como funcionar como a sociedade funciona, integrado como a sociedade é. A hora que eu estou aqui, eu estou praticando saúde, esporte, lazer, eu estou interferindo em várias áreas. Então, esses espaços, as praças, os parques, eles são verdadeiros espaços de produção artística e cultural. E por que próximo da natureza, todo mundo, qualquer bom cientista vai falar isso, por exemplo, quanto mais próximo da natureza, quanto mais eu entender a natureza, mais eu sou feliz, mais eu desenvolvo. E aí entra o artista, entra a arte. A arte, ela
convive muito bem com a natureza, porque a arte mostra o caminho. E entra naquela questão de identidade da pessoa social no meio. Ela faz parte do meio. Ela não é um estado separado do meio, né? Isso que a gente tem discutido bastante em relação a essa identificação do ser como um ser social ativo, de que ele faz parte desse meio. E se ele destruir o meio, ele está se destruindo, né? Aí você falou outro ponto fundamental, que é a identidade, né? O pertencimento. Tá nisso aí. Então, por exemplo, por que nós temos esse carinho aqui com esse espaço? E eu me sinto bem, porque aqui eu cresci aqui, né? Então, a hora que uma pessoa vai e coloca uma grade na lagoa, isso afeta, porque nós que crescemos, que nós, a gente, isso aí, entendeu? Por que o governo, às vezes, é mal interpretado? Porque ele não ouve, ele não faz essa história, ele não ouve o sentido das coisas. Então, nós aqui andando, qualquer lugar que eu ando aqui na Lagoa do Nada, eu lembro de uma coisa, sabe? Cada um tem a árvore da garça, tem a trilha da Vera Fish, sabe? Cada lugar aqui tem um significado para nós todos, não só para mim, mas para todos aqui. Às vezes o significado é diferente, mas tem uma história. Então, na hora que eu, como governo, intervenho em um espaço desse, eu tenho que ouvir para ver se eu não estou fazendo besteira, entendeu? Se eu não estou quebrando esse sentimento de pertencimento, de identidade, que eu possa afastar a população por causa disso. Então, que às vezes, eu hora que eu vou fazer um parcelamento do solo, ou ver para onde a cidade cresce, se eu não consigo, o governo não consegue ver isso. Mas o ideal era ouvir isso, ver o que é aquele espaço ali, de onde ele veio, né? Qual a origem, por que as pessoas estão aqui? Pô, essa Venda Nova é uma cidade de quintal, então assim, eu não posso verticalizar muito Venda Nova. Venda Nova tem uma história de ocupação diferente da Centro-Sul e tal. Então, isso que deveria finalizar a ocupação do território, do espaço. É muita coisa. E aí eu fico vendo que esses espaços de parque, praças, centros culturais, que é uma coisa que a gente trouxe na década de 80 para Belo Horizonte, a partir da experiência de Curitiba, ele veio, mas foi desvirtuado em algumas coisas, é outro assunto que a gente pode ver, mas é por isso, porque uma forma, isso é um entendimento meu, uma forma de eu controlar e de podar essa criação, esse movimento, é eu de reduzir. Na hora que eu falo centro cultural é uma casa, o centro cultural é o bairro, é o parque, é a cidade. Na hora que eu começo, ponto de cultura é aquilo ali, eu estou, sabe, eu sei que a minha ideia era fortalecer, mas ao mesmo tempo eu estou reduzindo a parada, entendeu? Então é uma questão que a gente tem que discutir, porque às vezes a gente mesmo luta por uma coisa que o governo entende errado ou entende muito certo, é o Garcia que ele estava falando, que o 1º de maio é um movimento que eu falo, questão que me fez minha referência, ele foi massacrado. Por que a Lagoa do Nada não tem história? Nós que estamos contando a história, fizemos um filme agora. Então, nós estamos contando a história que deveria ser contada para a cidade inteira, para o país inteiro. Porque, a hora que eu conto essa história, eu falo, porra, é possível. O Marcos fala isso no filme. É possível. Se um junta com o outro, transforma. Então, o governo, o Estado, o capitalismo, ele tem os meios dele para podar, fazer essa poda. Então, eu fico vendo que, assim, isso que é importante, esse trabalho seu. Fazer a gente falar para o mundo inteiro. Exato. A gente é só um canal, na verdade, né? Porque, na verdade, a história ela tem que ser passada e, principalmente, fixa na mente das pessoas, porque é aquele negócio. Quem não conhece o seu passado acaba cometendo o erro no seu presente. E outra coisa, os atores, né? Você tem sempre novos atores e autores, né? Isso. Um novo jeito de ver a coisa, ninguém sabe? A minha história é diferente da sua história, apesar de a gente viver no mesmo território, você tem uma história bonita, eu posso ter também. Então, assim, é isso que faz. E as influências, por quê, né? Que interferem, como que a gente encontra aqui hoje, tantos amigos, a gente fala, porra, cada um foi por um caminho legal, que bom, né? Inclusive, Zinho, hoje a gente está aqui no CRCP, na Fazenda. Eu gosto de falar Fazenda Lagoa do Nada, porque Parque Fazenda Lagoa do Nada. Né? Esse é o nome. E hoje está tendo um evento aqui, inclusive, sobre os brincantes, a relação da brincadeira com o desenvolvimento social da pessoa, a personalidade que ela
que ela tem e adquire com a infância e na brincadeira, que entra essa questão de utilização dos parques como um instrumento de brinquedo, né? E no Nhoque você tinha comentado comigo sobre a relação da utilização de brinquedos físicos dentro do próprio parque, que já é um instrumento, né? Fala um pouquinho sobre essa relação desse símbolo que colocam como símbolo de brincadeira, mas focando muito só no instrumento em si, né? E não no todo, né? A gente não venceu todas as crenças ainda. A gente trabalha a questão ambiental, a gente fala que a gente, tipo assim, no mínimo umas 2 gerações para entender o que a gente está falando, né? Verdade. Não quer dizer que a gente é especial, não, mas é só que, como você fica muito observando a natureza, parece que a gente está um passo à frente, Verdade. né? Mas essa lógica do brinquedo, do espaço público, né? Ele tem muito a ver com a cultura nossa, o entendimento nosso do sistema, que a área verde é um mato a ser ocupado, é um espaço ainda que não foi ocupado. Isso vem da vida inteira, né? Tipo assim, eu vou fazer uma cidade, e eu vou primeiro, eu tenho aquele ali, a mata ali, um dia vai virar um bairro, vai virar alguma coisa. Então, assim, na cabeça, no imaginário nosso, infelizmente, ainda é assim, né? Então, esses espaços, áreas verdes, os parques de Belo Horizonte, principalmente, em qualquer lugar, ainda tem muito disso, de você construir uma porção de coisa que você poderia ter em outro lugar. Você pode ter uma quadra, né, em outro lugar, você pode ter um playground em outro lugar, você pode ter uma porção de coisa em qualquer lugar da cidade, mas eles falam assim, não, vamos construir isso lá para me trazer o povo, como se o povo não gostava de vir só ver a natureza. Não, ele tem que ir lá, eu tenho que ter lá, que eu vou lá jogar bola. Aí, às vezes, é perigoso a pessoa entrar na portaria, jogar bola e ir embora e nem percebeu que ela está no meio da natureza. Porque a quadra pode estar em qualquer lugar. Eu posso derrubar uma casa e ter uma quadra. Né? Então, a mesma coisa do playground. O playground, para a criança ela vem para esse espaço para interagir. O ideal seria interagir com a natureza, com a formiga, com a grama, com a planta, tal. Aí o pai vem e ela tem um playground, um escorregador, para onde ela vai? Interagir com a folha, com a formiga ou com o escorregador? Ela vai para o escorregador. Aí para o pai, ou quem está trazendo, é muito mais cômodo, porque ele fica ali naquele território, não tem que ficar correndo atrás de menino, ele vai para o celular. Antigamente era para o jornal, né? Era o celular. E aí fica ali, depois da hora, vai embora, o menino nem sacou que tem uma lagoa, que tem um passarinho, entendeu? Por isso que eu acho que tinha que rever essa questão dos equipamentos, dessas áreas verdes na cidade. Ela é muito importante, como que é o papel dela mesma, da natureza, de relação do ser humano, natureza, de questão do clima, amenizar o clima, de guardar a água, sabe? Da biodiversidade, né? Fauna e flora. Então, esse espaço é um do espaço ócio criativo. Do ócio criativo, daqui está olhando, aqui descansar, está ouvindo o barulho da cigarra, do passarinho. Aí não, tem que ter show, tem que ter isso, tem que ter tudo. Porra, tudo que podia ter em qualquer outro lugar, no estacionamento do shopping, do lado do Mineirão, sei lá, em qualquer lugar. Não, tem que saber estar dentro do parque. Aí as pessoas esquecem a natureza e vão ouvir um som. Eu não sou contra a música, não sou contra o teatro, mas pode ser em outro lugar também. Aqui eu quero ver a relação nossa com a natureza. Primeiro, agradeço demais, Thiago, a oportunidade. Primeiro que rever, né? Eu acho que a gente cresceu junto aqui, né? Apesar da diferença de idade, mas a gente cresceu no ambiente junto, né? E como você falou hoje, esse evento que está tendo aqui na Lagoa, da questão da cultura da criança, o recado tem muito a ver com isso, né? Não perder essa questão da criança, da simplicidade, né? Do olhar da criança que nós todos temos, que tem muito a ver com a natureza, com o território que a gente vive, com a arte, né? Que é muito importante. Então, esse evento hoje da cultura da criança, o recado que eu deixo é para as pessoas não pararem de perceber a criança que tem na gente, que tem em torno da gente, com a natureza, é muito melhor. É isso aí. Te agradeço profundamente. Obrigado pela presença, obrigado pela amizade e por tudo que a gente construiu junto, né? Pessoal, então não esquece, segue a gente lá no YouTube como @café-com-podcast e também lá no Instagram como @café-com-podcast oficial. Hoje nós tivemos aqui com o Izinho,
finalizando aí esse episódio com essa entrevista interessante. E não se esqueça, Carnaval das Flores, 1º e 2 de novembro, estarão lá mais de 11 blocos de carnaval, cujo tema central desse evento é a sustentabilidade e a importância da gente reciclar o nosso lixo. Segue a gente, não esquece. Um abraço e até mais. Eu mando a vela brilhar.